Doutora, muitas mulheres já foram submetidas à manobra de Clisteller e nem sabiam que era uma violência obstétrica. Eu gostaria que você explicasse pra gente o que é e como se proteger para não passar por uma. Eu ia falar assim, a manobra de Clisteller era muito utilizada e na mesma hora, né, me lembrei, claro, que não deveria mais ser utilizada, mas infelizmente a gente ainda ouve relatos. Graças a Deus isso está sendo mais divulgado para que as pessoas entendam e reivindiquem os seus direitos, né? Mas é uma compressão que é feita no fundo uterino, né? Geralmente pelo obstetra ou por um auxiliar, pode ser feito com a mão ou com o cotovelo, né? E que aumenta, claro, essa pressão do abdômen, da prensa abdominal, facilitando a expulsão do bebê. A manobra de Clisteller, ela é uma intervenção que geralmente vem na sequência de outras intervenções. Ela é uma manobra agressiva, ela pode, claro, machucar a mãe, ela pode quebrar a costela, ela pode inclusive machucar o bebê. Os estudos mostram que os danos cerebrais, riscos de lesões para o bebê são maiores do que de um parto operatório com fórceps, com vácuo extrator, né? Então, essa manobra ela é muito usada quando a paciente está deitada, naquela posição tradicional de se fazer um parto com a paciente deitada, com as pernas na perneira, ou seja, uma paciente que está passiva, ela não tem direito e opção de levantar, de adquirir posições mais verticais, e que com certeza a gravidade vai ajudar, né, na expulsão do bebê, e aí ela vai ter, claro, uma chance maior dela estar cansada, dela estar exausta e dela não estar conseguindo, e dela nem ter sido bem orientada, dela não ter conhecimento sobre o seu corpo. São tantas coisas que podem chegar nisso, né? Então, muitas vezes parece meio louco da gente pensar, mas tem mulheres que chegam no parto sem nunca ter lido sobre a fisiologia de um trabalho de parto, como acontece o parto, por que acontece assim, o que ela vai sentir. Então, assim, ela é uma pessoa que está muitas vezes sozinha, sem um acompanhante, sem um apoio emocional, proibida de se locomover, de mudar de posição, de levantar, de sentar, e ela está exausta, sem comer há várias horas. Então, uma cascata de intervenções, né? Então, ela é contraindicada por isso, porque ela já foi provada em trabalhos que ela é deletéria, ela é mais prejudicial ao bebê do que caso a gente necessite, usemos um fórceps ou um vácuo extrator. E com relação a ela se proteger contra isso, basta se informar? A grávida, sim, para a grávida se proteger contra essas intervenções, contra a manobra de Clisteller, eu acho que eu sempre falo, acho que a principal ferramenta que a mulher tem é a informação. A partir do momento que ela está ciente do que deve ou não deve, do que pode ajudá-la ou, pelo contrário, prejudicá-la, e aí, lógico que com jeitinho, porque assim, a gente precisa ter uma boa relação médico-paciente, então também não instigo uma briga, não é um momento da gente estar brigando, da gente estar debatendo aqui, né, medindo forças. Mas se eu tenho um médico tranquilo que me escuta, se eu tenho uma paciente orientada que reivindica, não vejo muito porquê e como isso pode não dar certo, né? Então, às vezes também a gente parar e explicar para ela se eu tiver necessidade de alguma intervenção. Nem todas as intervenções são do mal. Muitas vezes eu preciso de algumas intervenções. Então, acho que nessa briga que a gente tem na questão da violência obstétrica, a gente também não pode virar uma polarização, né? Do 8 com 80. Então, não é tudo que vai ser ruim, não é tudo que a gente tem que brigar ou combater, mas isso de você ter um olhar de que é um outro ser humano que está ali, né? E claro, e do porquê que eu tô aqui? Por que eu tô assistindo esse parto, fazendo assistência a esse parto? Acho que começa bem lá atrás, né? O que me levou a fazer obstetrícia, né? Então, acho que fica uma coisa tão mais fácil se for sempre assim, ou se fosse sempre assim, né? Mas de conversar e orientar. Então, se a paciente já tem uma orientação de que aquilo não é legal, ela pode com jeitinho dizer, não, por favor, eu não quero, posso mudar de posição, posso levantar, né? Não tá me incomodando, eu não tô conseguindo respirar, né? Para que ele não atrapalhe, na verdade, porque o que a gente vê é isso, muitas vezes a paciente acaba sendo atrapalhada, ela não consegue respirar, ela não consegue fazer o que ela teria que fazer para ajudar o filho a nascer.